The Beginning After the End. Volume 12. Capítulo 492. Um punho gélido. P.O.V. Alaric Maer. Nossos passos combinados soavam desconfortavelmente altos na escada estreita. O estrondo e o rangido da madeira ecoavam agudamente na parede de pedra rugosa. Com apenas uma pequena quantidade de mana para me sustentar, meu corpo envelhecido já sentia o peso de tanto esforço. E tudo isso sem uma gota de álcool para amenizar a dor. Confortei-me com o fato de que, apesar de ter talvez um quarto da minha idade, Darin parecia muito pior. Pare de bufar e suspirar, rebati em um sussurro forçado. Você vai atrair todos os magos lealistas no raio de 1 quilômetro para nós. Darin apenas bufou e suspirou ainda mais alto. Como se eles pudessem me ouvir com o barulho dos seus joelhos rangendo. Velhote. Eu ri, feliz por ele ainda ter energia para provocar. Isso significava que suas lesões não eram tão graves quanto poderiam ser. Ao chegarmos ao topo da escada, ela se abria em uma grande sala comum e vazia. Na parede, uma escada de madeira instável subia até uma escotilha no teto. Ignorei o andar superior do dormitório estudantil e subi pela escada. A porta da escotilha estava trancada, mas um único golpe contra o mecanismo torceu o metal fino e permitiu que a porta se abrisse para cima. O céu quadrado que pude ver era cinza azulado. Manhã cedo, mas ainda não era o amanhecer completo. A escuridão teria sido melhor, embora eu pudesse trabalhar com o crepúsculo. Forcei-me para fora do telhado do dormitório e, em seguida, me virei e puxei Darin para cima atrás de mim. Ambos nos agachamos imediatamente quando gritos ecoaram lá embaixo. Depois de encaixar a porta da escotilha de volta no lugar, nos esgueiramos até a beira do telhado e olhamos para o campus da Academia Central. Vários magos lealistas corriam em direção ao prédio do outro lado dos jardins cercados. Mais alguns saíram correndo do escritório de administração estudantil, e mais podiam ser vistos à distância se reunindo do lado de fora da capela, um imponente edifício negro que continha o relicário. Se formos sair desse telhado, preciso me livrar dessas algemas, sussurrou Darin. Como conseguiu sair das suas, aliás? O velho dente falso, disse enquanto examinava os telhados próximos. Não demoraria muito para que nos encontrassem. Ainda está fazendo isso? Darin bufou. Estou te dizendo, um dia desses você vai levar um soco na boca, e seus últimos pensamentos serão sobre mim enquanto essa porcaria queima na sua garganta. Levei uma boa surra dessa vez, e ainda estou aqui. Eu havia quebrado a corrente que conectava as algemas de supressão de mana de Darin, permitindo a ele liberdade de movimento e uma pequena circulação através de seu núcleo de mana, mas ele não conseguiria lançar feitiços até que as algemas fossem completamente desativadas. Considerando a distância que teríamos que pular para chegar ao telhado seguinte, ter a ajuda de um mago do atributo vento seria muito útil. Meu artefato de armazenamento dimensional havia sido confiscado junto com todas as minhas ferramentas, e eu só tinha um dente falso. Considerando minha situação atual, tive um pensamento passageiro de que investir em um segundo poderia valer a pena, independentemente dos protestos de Darin. Afinal, ainda estaríamos presos sem a pólvora ardente. No momento, porém, tudo que eu tinha era a adaga que tinha tirado de um dos guardas mortos lá embaixo. Deixe eu ver essas algemas, garoto, resmundi, pegando o pulso de Darin. Ao infundir a lâmina da adaga com mana, endureci o aço suficiente para marcar as runas. Levou mais tempo do que deveria, dado o estado atual do meu núcleo, mas, após um tenso minuto acompanhado pelo som das tropas de Dragotar descendo sobre o dormitório, consegui começar a arranhar algumas das runas nas algemas dele. Era um processo delicado. A adaga era menos eficaz que a pólvora ardente, e as algemas de supressão de mana estavam igualmente endurecidas pela mesma mana que retinham de Darin.
Eu tinha que remover as runas certas sem alterar inadvertidamente o feitiço para algo que pudesse ferir Darin, mas precisava ter cuidado para não quebrar a ponta da adaga ou escorregar pela superfície lisa e curva das manilhas e cortar o pulso dele. O tremor das minhas mãos definitivamente não ajudava. O que eu daria por uma garrafa de rum? Pensei, antes de me lembrar do motivo pelo qual eu havia parado de beber. Cíntia se abaixou ao meu lado, segurando minhas mãos nas dela. O tremor diminuiu, e soltei um suspiro que não percebi que estava segurando. Levou mais 1 minuto, talvez 2, para conseguir marcar as runas com sucesso. Agora podíamos ouvir os soldados de Dragota no prédio, gritando ordens uns para os outros e para os instiladores que escapavam. Senti o momento em que a mana de Darin voltou ao seu controle. Sua assinatura reapareceu, subindo e descendo rapidamente enquanto seu núcleo tentava reassumir o controle. Depois disso, foi fácil o suficiente quebrar as manilhas dos pulsos dele. Elas bateram no telhado com um ruído metálico. Quase ao mesmo tempo, a porta da escotilha foi aberta novamente, a apenas 3 metros de distância. A cabeça de uma mulher apareceu na abertura. Pela sua expressão desesperada e aparência de mal-estar físico, sabia que ela era uma das prisioneiras, não uma soldada. Ela nos viu imediatamente, e sua boca se abriu para falar. Se tivéssemos alguma esperança de rastrear Dragota e o artefato de gravação, não podíamos deixar um rastro de seus cães de caça leais em nossos calcanhares. Eu prendi as manilhas na ponta da minha bota e chutei. O que quer que ela estivesse prestes a dizer se transformou em um grito quando as manilhas atingiram seu rosto, e ela mergulhou de volta para o buraco. Houve um estrondo e gritos, seguidos pelo som de socos atingindo carne. Darin deu um rápido movimento com a mão, puxando uma rajada de vento em sua direção. O vento atingiu a porta da escotilha, fechando-a com força. Contendo um xingamento, me agachei e comecei a correr, tentando manter os passos o mais leves possível. Qualquer um com metade de um cérebro veria as manilhas e saberia que alguém mais estivera ali. A rota de fuga mais provável nos levava para o norte, atravessando outro telhado e entrando em um prédio adjacente pela janela de uma varanda, mas estávamos na borda ocidental olhando para o campus. Não era longe, talvez 4 metros. Eu estava quase lá quando a escotilha se abriu novamente. Decadência miópica irrompeu com poder, e um homem gritou antes de se agachar de volta no buraco e esfregar os olhos freneticamente. Plantando meu pé firmemente na borda do telhado, usei a mana que pude para fortalecer minhas pernas e saltei. Uma rajada de vento me empurrou de trás, e ouvi Darin soltar um grunhido de concentração. Eu consegui superar a distância de 4 metros, absorvendo o impacto da queda para o telhado seguinte ao me enrolar em uma cambalhota para frente. Meu corpo machucado e ferido protestou, mas levantei-me já correndo, sem me preocupar mais com o barulho. Antes de podermos procurar pelo artefato de gravação, precisávamos despistar nossos perseguidores. Ouvi Darin aterrissar pesadamente atrás de mim. Um rápido olhar por sobre meu ombro revelou que ele estava favorecendo um pouco a perna esquerda, mas não diminui a velocidade. Eu já o vi desmontar um guardião de zona de convergência com uma eficiência exemplar, não tinha dúvidas de que ele poderia lidar com um pouco de tortura e um tornozelo torcido, mesmo com sua limitada reserva de mana. Ao chegar ao outro lado do segundo telhado, saltei para uma varanda, virando meu ombro para o arco e usando-me como um arite contra a porta de vidro. A porta estilhaçou-se e senti uma linha de queimadura na minha bochecha quando o vidro quebrado cortou a minha pele. Os meus pés escorregaram debaixo de mim e colidi com uma espreguiçadeira volumosa, fazendo com que tanto a mobília como eu próprio caíssemos com estrondo. Atrás de mim, ouvi o ruído de Darin a aterrissar no vidro partido. A sua sombra pairava sobre mim, e ele agarrou-me pela frente da camisa e puxou-me para cima. Não há tempo para uma soneca, murmurou ele. Uma bala negra de força o atingiu no ombro direito, atirando-o contra mim e nos fazendo cair novamente,
e a parede mais distante do apartamento explodiu. Um jato de fogo laranja passou por cima das nossas cabeças. As chamas envolveram a sala num instante. Olhos! Gritei, canalizando o clarão solar. As chamas alaranjadas que se prendiam no carpete, na mobília e nas vigas de suporte brilharam intensamente, transformando seu brilho num clarão ofuscante. Enviando um pulso sonar com disrupção oral, agarrei Darren pela parte de trás da sua túnica arruinada e arrastei-o atrás de mim, ambos com os olhos bem fechados. O calor das chamas me causou bolhas na pele, e vários outros golpes de força abalaram o apartamento. Em algum lugar à nossa esquerda, um telhado ruiu. Só quando senti a nossa proximidade da porta, agora pendurada pelas dobradiças e em chamas, é que arrisquei liberar clarão solar. Através das minhas pálpebras, vi a luz branca e quente reduzir-se a um laranja e amarelo dançantes, e voltei a abrir os olhos. De pé e levantando Darren num só movimento, empurrei-o pela porta à minha frente. O corredor estava tomado por uma fumaça preta e espessa, e a parede e o teto desmoronados tinham feito voar brasas. Dentro de 1 minuto ou 2, todo este andar estaria em chamas. Ao menos, aqueles bastardos não poderão me seguir assim, murmurei para mim mesmo. À frente, Cynthia fazia gestos para que eu a seguisse em direção à escada. Eles vão entrar pelo andar de baixo e tentar te cercar. Ela disse. Não brinca, resmunguei, correndo ao seu lado. Darren esfregou os olhos e tropeçou atrás de mim. Uma tosse forte irrompeu dele. O quê? Ele conseguiu perguntar entre os acessos de tosse. Eu não tinha fôlego para responder enquanto liderava o caminho pela escada. As paredes de pedra resistiam ao calor, e a temperatura caiu uns 20 graus em poucos passos. A fumaça subia como em uma chaminé, elevando-se com o ar quente, e o andar abaixo estava livre, pelo menos por enquanto. Descemos 2 andares o mais rápido que conseguimos e então entramos em um dos corredores que se conectava a outros quartos, correndo por seu comprimento. A janela no final explodiu com um feitiço de disrupção auroral. Não havia nenhum prédio vizinho para assaltar, mas o chão ainda não estava infestado pelos soldados de Dragota. Pausei por 2 segundos para respirar e lamentar a perda de todo o meu equipamento, que incluía pelo menos 5 artefatos diferentes que teriam facilitado nossa descida. Darren foi primeiro desta vez, arrastando-se pela janela quebrada, pendurando-se do lado de fora e, em seguida, caindo na próxima saliência. Um vento forte estabilizou sua queda. Enquanto ele se preparava para descer ainda mais, um homem em trapos surgiu da esquina, correndo como se o fogo do abismo o perseguisse. Perdi o ar por alguns segundos. 2 magos vieram correndo atrás dele, ambos vestindo preto e carmesim. Um disparou um feitiço de choque fraco que atingiu o prisioneiro em fuga nas costas. O homem se lançou para a frente, caiu de cara e deslizou alguns metros pelo paralelepípedo. Nenhum deles parecia ter nos visto ainda. Darren, que ainda estava a 10 metros do chão, empurrou-se na parede, saltando de volta em um arco gracioso. O segundo dos 2 magos, atraído pelo movimento, deu um grito e levantou um escudo rapidamente formado na forma de um vento circular e forte. Enquanto Darren descia, ele desferiu uma combinação de golpes. A mana do atributo vento se formou ao redor de seus membros e projetou a força dos golpes para frente e para baixo. O conjurador do atributo raio se virou parcialmente para seu companheiro gritando, mas estava muito adiantado para ser protegido pelo escudo lançado às pressas. Os golpes caíram como marteladas, derrubando-o no chão. Darren usou seus próprios golpes de vento para amortecer sua queda, mas ainda assim aterrissou com força. Sua perna machucada não aguentou, e ele desabou no chão com um baque audível. O escudo lançou um olhar furtivo para a janela, e eu me encolhi, torcendo para que ele não tivesse me visto. Lentamente, espiei novamente. O escudo se aproximava de Darren, uma lâmina curta em sua mão,
com o ciclone de mana de atributo vento ainda girando à sua frente. Esperei até o momento certo. Saltando pela janela, apontei-me como uma pedra de catapulta em direção ao escudo. Enquanto caía, gritei um brado de guerra. O mago se encolheu, levantando automaticamente o escudo acima da cabeça. Eu o atingi em cheio. O vento giratório me pegou e redirecionou meu impulso, me arremessando para o lado. Caí no chão em uma rotação, rolando por ele como um dado jogado. A queda deveria ter quebrado todos os ossos do meu corpo, mas, entre o escudo absorvendo a maior parte do impacto e redirecionando a força, e minha própria mana infundindo meus músculos e ossos, eu me levantei com nada além de uma costela fraturada. A runa de disrupção aural já estava acesa na parte baixa das minhas costas. Canalizei o feitiço nos ouvidos do mago antes que ele pudesse se recuperar e reposicionar seu escudo. Ele soltou um grito, sua expressão se contorcendo de dor, e o escudo de atributo de vento piscou. A adaga confiscada voou pelo ar, girando em direção às suas costelas. O escudo de vento a capturou e a lançou para o lado. As mãos do mago apertaram ao redor da espada enquanto ele me encarava com uma expressão calculista. Que merda, murmurei, lutando até para ficar de pé. Um vento forte bateu contra mim vindo do norte, me fazendo cambalear. O escudo caiu para trás, derrubado pela força. Lancei-me sobre o homem e lutei por sua espada. Os dedos de uma mão cavavam meu rosto, enquanto ele tentava desesperadamente segurar sua arma com a outra. Meus dedos arranhavam os dele, tentando soltá-los do punho. Eu só precisava de um pequeno deslize. Um punho gélido penetrou dentro de mim e agarrou meu núcleo, a própria mana que o preenchia, apertando como uma garra de viver na carne. Com um suspiro horrorizado, recuei do escudo, agarrando meu externo. Girei instintivamente, procurando a origem daquela sensação terrível, mas não havia mais ninguém. À distância, vi o mesmo olhar de confusão aterrorizada no rosto de Darin, os mesmos dedos agarrando sua carne em desconforto amargo. Minha mana foi arrancada. Uma tosse manchada de sangue escapou de mim, e eu desmoronei. Visíveis no ar, correntes brilhantes de mana riscaram de todas as direções, puxadas pelo vento de volta ao norte, em direção às montanhas. Em meio ao zumbido nos meus ouvidos, ouvi gritos e choros vindos de perto. Minha cabeça rolou na direção do som. O escudo estava encolhido, com sangue fluindo livremente de seu nariz, a espada abandonada ao seu lado. Pensando apenas em sobreviver, comecei a rastejar até ele. Ele não notou, nem mesmo quando levantei sua lâmina. Finalmente, no instante antes de cravá-la em seu peito, ele me reconheceu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto manchado de sangue. Ele fez uma careta e desviou o olhar, seguindo as linhas brilhantes de mana que desapareciam. Meu golpe pôs fim à sua vida quase instantaneamente. Desabando para trás, esperei que alguém aparecesse na esquina e nos pegasse, mas ninguém veio. Demorou um pouco até que eu conseguisse ar para falar. Darin? Está vivo? Ele teve que engolir, o que fez com certa dificuldade, antes de responder. Acho que sim. O que diabos foi isso? Meu núcleo. Estou praticamente à beira de um colapso. Senti sua assinatura de mana, mas estava fraca e inconsistente. A minha não estava muito melhor, mas parecia que eu tinha resistido melhor àquele pulso, seja lá o que fosse. Ele me atingiu em cheio também. Quase esgotou o escudo, eu acho. Tossindo e cuspindo uma boca cheia de sangue, me esforcei para me levantar. Vamos, garoto. Talvez isso nos dê a cobertura de que precisamos para sair daqui. De pé ao lado do instilador caído, Cynthia me olhava com ceticismo. Alaric Maer, o otimista, disse ela. Ignorei, observando o corpo do instiler em busca de sinais de vida. Não havia nenhum.
Ele estava imóvel como mármore. Ou melhor, tão imóvel quanto um cadáver, pensei comigo mesmo. Tinha certeza de que não fora o feitiço de choque que o matou. Para onde está indo? Perguntou Darren, quando comecei a me mover para o norte. Os portões estão para lá, disse, apontando para o túnel que passava sob o escritório de administração estudantil. Não posso sair ainda, murmurei, quase incoerente. Primeiro Dragota e a gravação. Se conseguirmos isso. Imaginei que Darren protestaria, mas ele apenas resmungou e me acompanhou enquanto corríamos para as sombras do prédio vizinho. Já havia considerado onde Dragota provavelmente guardaria algo assim, se ainda existisse. Quando os soldados estavam correndo em nossa direção de outros prédios, os que estavam em frente à capela permaneceram no lugar. Lá, eu tinha certeza, era onde o artefato de gravação estaria guardado. A capela era relativamente fácil de alcançar sem ser visto. Mantivemo-nos nas sombras do crepúsculo, serpenteando pelos becos entre os edifícios ou nos movendo ao longo dos arbustos que margeavam os muitos gramados da academia central. Não vimos mais ninguém, e o barulho da busca anterior parecia ter diminuído após aquele pulso. Se isso não nos convencesse de que o mesmo havia acontecido com todos os outros, o que encontramos na capela o faria. Os guardas, murmurou Darren desnecessariamente. Espalhados pelos degraus que levavam às grandes portas duplas, estavam dois grupos de batalha completos de magos alacrianos. A maioria estava sentada ou deitada de lado, esfregando suas cabeças ou estômagos e rolando como bêbados com ressaca. Alguns sequer se moviam. Nenhum deles parecia em condições de lutar. A capela se erguia atrás deles, mais parecendo uma pequena fortaleza do que um prédio escolar. Com 3 andares e desprovida de varandas ou janelas, apenas um único conjunto de grandes portas duplas permitia a entrada pela frente do edifício. Fendas estreitas observavam a estrada e seriam o lugar perfeito para conjuradores lançarem feitiços, mas eu não vi rostos nas janelas, e senti apenas as mais tênues assinaturas de mana dentro ou ao redor do prédio. Dragota não estava lá, pelo menos. Isso nos dava uma chance. Acha que damos conta deles? Perguntei, calculando nossas chances. Não estávamos exatamente em boa forma, mas eles pareciam estar em situação ainda pior, e poderíamos surpreendê-los. Talvez nem precisemos. Darren se abaixou para esfregar o tornozelo, fazendo uma careta. Que tal um blefe? Eu dei uma risada. Claro. Vamos blefar. Levamos alguns minutos para nos preparar e discutir o plano, então contornamos a capela por trás. Avistamos um instilador fugitivo tropeçando em um beco a alguns prédios de distância, mas ele não nos viu. Darren foi para o lado direito do prédio, e eu segui pelo esquerdo. Conseguimos contornar a esquina e chegar ao topo da escadaria antes que qualquer um dos guardas nos visse. Um conjurador, de uns 40 anos, olhou para cima quando minha sombra se projetou sobre ele. Sua pele tinha um tom esverdeado e ele estava sentado ao lado de uma poça de seu próprio vômito. Suas pupilas estavam dilatadas, e ele apertava os olhos, mesmo na sombra da capela. Vendo uma oportunidade, canalizei decadência mióptica em seus olhos, degradando ainda mais sua visão. O que está fazendo sentado aí, soldado? Bradei. O homem se encolheu, e todos os seus companheiros se viraram surpresos. Darren o agarrou pela gola de suas vestes e o ergueu. Não consegue sentir o cheiro de fumaça? Não sentiu aquela explosão? Todo o maldito campus pode explodir a qualquer momento, e vocês estão apenas sentados aqui. Ele piscou rapidamente. O que? Darren o empurrou levemente, mas o segurou para que ele não caísse escada abaixo. Os outros estão em péssimas condições. Alguns mortos. Mas chegarão logo. Estão contando com você. Estamos abandonando a academia.
Eu disse, como se fosse óbvio. Ative o portal. DS subida? Ele perguntou, claramente lutando para entender. Mexam-se! Gritei, lançando um olhar severo para todos os guardas. Confusos, eles começaram a se levantar com dificuldade. Alguns estavam em estado tão ruim que precisaram de ajuda apenas para ficar de pé e tiveram que ser arrastados escada abaixo, degrau por degrau. Ninguém se preocupou em mover os corpos, que Darren e eu fingimos inspecionar. Como eu esperava, um deles tinha uma chave rúnica, que peguei. Alguns dos guardas lançaram olhares de soslaio para nós, mas seguimos direto para a porta, agindo como se soubéssemos exatamente o que estávamos fazendo. Se algum deles suspeitou que não devíamos estar ali, guardou essa desconfiança para si. As portas se abriram com a chave rúnica. O vestíbulo além estava vazio, e as portas para a parte da relicário estavam abertas. O salão além estava em desordem, os artefatos dos antigos magos espalhados, com suas vitrines derrubadas. Apenas uma assinatura fraca de mana estava presente no prédio. Cuidado, deve haver outro guarda, falei, olhando desconfiado para as portas abertas no outro lado do corredor. Fechamos as portas externas atrás de nós para nos dar algum aviso se os outros soldados voltassem. Depois passamos pelo vestíbulo e atravessamos o corredor que circundava o relicário. Parei novamente na entrada, inclinando-me para espiar. Dragotar estava me encarando. Eu congelei, meu pulso disparou e senti minhas entranhas virarem gelatina. Darren deu mais meio passo antes de ver a foice, e então ele também parou. Uma parte insana e exausta da minha mente esperava que, talvez, se ficássemos imóveis o suficiente, Dragotar não nos visse. Mas ele estava olhando diretamente para mim. Tudo o que eu podia fazer era retribuir o olhar. Nenhum de nós se moveu, nem mesmo o leve subir e descer da respiração, que ambos segurávamos. Soltei o ar em um suspiro quando percebi. Embora Dragotar fosse um homem enorme, ele parecia de alguma forma encolhido, sentado em uma poltrona ornamentada que parecia fora de lugar naquela sala. Sua cabeça pendia para o lado, puxada pelo peso de seu único chifre. Seu rosto estava pálido e congelado em uma expressão de medo e confusão. Ele não tinha nenhuma assinatura de mana, nenhuma. Coloquei uma mão no peito. Puta merda, isso quase me deu um ataque cardíaco. Ele está morto, disse Darren, dando um passo para dentro da sala. E ele estava certo. Dragotar Vritra, foice de Veshor, estava sentado, morto como pedra, em sua poltrona macia. Aos seus pés, um pequeno pedaço de cristal talhado refletia luz, espalhando um arco-íris pelo chão, o cristal de armazenamento de um artefato de gravação. Eu já estava no meio do caminho até ele quando lembrei da outra assinatura de mana. Um raio de fogo da alma saiu de trás de uma mesa derrubada. Joguei-me no chão, e o raio passou sobre minha cabeça, acertando a parede atrás de mim. Daquela nova posição, vi o rosto suado e contorcido de dor do garoto Redvater. Ele também estava caído no chão, enrolado em seu próprio manto preto, sua assinatura de mana mal brilhando. Sangue escorria de seus olhos, que estavam vermelhos da esclera à pupila. Tem certeza de que quer fazer isso, garoto? Resmunguei, lentamente me levantando. Você não parece muito bem. Aquele pulso fez isso com você? Ele fez uma careta, e fogo negro envolveu seu punho. O vento soprou quando Darren se colocou ao meu lado, me protegendo até eu me levantar. Wolfram se empurrou para uma posição sentada, encostado na parede. Ele manteve as chamas erguidas defensivamente, mas não respondeu. Caminhei devagar até o cristal. Não, ele disse, sua voz saindo como se sua garganta estivesse cheia de vidro. Se tentar pegar isso, eu vou te matar. Podemos lutar, e talvez você consiga dar conta de nós dois, falei casualmente.
Ou talvez não consiga. Talvez aquele pulso, seja lá o que tenha sido, tenha te atingido muito mais forte do que nos atingiu. Está disposto a arriscar, garoto? Ele hesitou, e eu agarrei o cristal. As chamas se contorciam em seus dedos, mas ele não se moveu para atacar. Comecei a recuar, e Darry me acompanhou. Eu queria cravar a espada que ainda segurava no núcleo do pirralho e deixá-lo lá para morrer, mas eu tinha dito a verdade, não podia ter certeza de que venceríamos. Mesmo se vencesse, não havia como saber quanto tempo levaria até que mais soldados começassem a voltar, tentando descobrir o que estava acontecendo. Aquele pulso, como um vento que arrancava a mana direto do núcleo, nos deu uma oportunidade de recuperar a gravação e sair de lá com vida. Isso teria que bastar. Wolfram do Sangue Redvater poderia esperar para outro dia. Lá fora, encontramos alguns retardatários se dirigindo para o portal. Contornamos a capela antes que nos vissem, demos uma volta larga pelo gramado central e pelo escritório administrativo dos estudantes, e finalmente chegamos ao portão que dava para o hall da Associação de Ascendentes. Não encontramos mais problemas. Estávamos além dos portões e já no meio da rua quando uma mulher em uma armadura de couro ajustada, com uma máscara de couro que cobria a metade inferior de seu rosto, saiu das sombras de uma porta. Ela parecia doente, mas seu rosto iluminou-se com alívio sob o capuz e a máscara. Alaric, senhor! Você está vivo. Estive de vigia, disse ela. Olhando Saili de cima a baixo, balancei a cabeça. E aquele pulso, hein? Te atingiu também? A cidade toda? Com certeza, respondeu ela, com uma das mãos no quadril e a outra pressionada contra o estômago. Honestamente, eu estava prestes a partir. Reportar de volta. Senhor, ela hesitou, lançando um olhar por cima do ombro, na direção da cidade de Cargida. Os refugiados de Dikaten. Eles começaram a sair de um portal na grande biblioteca algumas horas atrás. Eu xinguei. Então eles também haviam sido atingidos. Seriam eles a causa do pulso? Foi algum tipo de ataque? A despedida de Agrona? Tentei me lembrar da sensação, daquele punho frio arrancando a mana direto do meu peito. Porém, naquele ponto, tudo era especulação. Dentro do meu bolso, meus dedos seguravam o cristal de gravação. Nem deu tempo de aproveitar sua vitória, Cynthia comentou, com um sorriso, da porta escura onde Saili havia esperado. Quem está no comando dos refugiados? Qual foi a resposta? As forças de Caene foram mobilizadas para ajudar na organização do transporte. Ela respondeu prontamente, me surpreendendo. O Lord Caene não havia sido exatamente caridoso nas últimas semanas. Quanto a quem está no comando, aparentemente a Lady Caera, de alto sangue de Noir, embora as tensões estejam altas entre ela e o Grão-Lord Caene. Comecei a andar pesadamente pela rua, cada passo doloroso. Leve-me até ela. Temos muito o que conversar.